E aí, filhos do Pai, como estão? Todos bem? Eu espero que estejam todos bem. Mandem notícias, o Pai está com saudade. Vamos à reflexão de hoje, capítulo 15, a partir do capítulo 15 aí do livro da Gênesis. Nós temos aqui, a partir do capítulo 15, uma aliança. Deus fazendo aliança com Abraão. E é interessante sempre pensarmos, né? Depois de tudo que nós já observamos, né? Do que nós já relatamos, descritos nesses 14 capítulos iniciais, a gente observa um olhar de Deus com tanta misericórdia, né, por um homem. E ao ler esse texto do capítulo 15, eu fiquei pensando como seria esse cenário. Não sei se vocês já tiveram a curiosidade de tentar entrar nessa história de uma forma muito pessoal. E usar, obviamente, não só a imaginação, mas usar a sensibilidade para entender esse processo, para entender esse momento, né? Porque olha só o que diz assim: depois destes acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abrão, né? Vamos entender que o nome dele ainda era Abrão. Veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, dizendo: não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Abrão respondeu: Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Abrão continuou: tu não me deste descendência e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: esse não será o seu herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levou-o para fora e disse: olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. Ele disse: assim será a sua posteridade. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para a justiça. O Senhor disse também: eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus, para lhe dar esta terra como herança. Mas Abrão perguntou: Senhor Deus, como saberei que vou herdar essa terra? O Senhor respondeu: traga-me uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio e pôs as metades umas diante das outras. As aves, porém, não cortou pelo meio. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. E aqui uma das cenas que, se você tiver curiosidade, procure entrar nessa cena. E diz assim: ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e grande pavor, densas trevas tomaram conta dele. Então o Senhor lhe disse: fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas, e você irá para junto de seus pais em paz. Será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços dos animais. Naquele mesmo dia, o Senhor fez aliança com Abrão, dizendo: a sua descendência dê esta terra,
desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos heteus, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Eu fiz questão de ler o capítulo para que a gente pudesse justamente refletir sobre a profundidade dessa aliança. Eu queria que vocês entrassem nessa cena, que entrassem nessa história, se colocando no lugar de Abraão. E acho que o que mais me chama a atenção é nesse momento em que Abraão ele prepara ali o holocausto e defende o holocausto contra as aves de rapina. E o texto diz que um profundo sono caiu sobre Abraão. E aí, nesse momento de exaustão, já de não conseguir mais zelar pelo local do holocausto, o local do sacrifício, o texto diz que grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Eu fico tentando imaginar a emoção desse encontro com Deus, né? Onde fica a esperança? Pavor, trevas, escuridão, falta de luz. Mas mesmo assim, o texto mostra que a presença do Senhor era representada justamente pelo fogo. Ele diz: quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços dos animais. A gente observa que esse é o símbolo da presença de Deus, confirmando o holocausto, confirmando o sacrifício, confirmando a aliança. E é interessante que nessa aliança o Senhor mostra um futuro a Abraão, mostra o que haveria de acontecer: escravidão, perseguição, riqueza futura. E o Senhor apresenta a Abraão um futuro de garantias, garantia da presença de Deus, garantia da vitória de Deus, mas em nenhum momento a garantia de falta de sofrimento. O sofrimento, ele faria parte da história e da família dos descendentes de Abraão. E aí o que eu acho interessante nós guardarmos nesse capítulo 15 é que não podemos ou não devemos perder nenhuma esperança, mesmo que grandes trevas possam nos cercar, porque a garantia está justamente na palavra do Senhor. O texto diz que lhe foi atribuído por justiça, porque ele confiou em Deus. Filhos do Pai, confie em Deus. A nossa resposta para todas as dificuldades que possam surgir diante de nós é justamente isso: confiar no Pai. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês.